A compostagem é um processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica, como estrume, folhas, papel e restos de comida, num material semelhante ao solo, a que se chama composto, e que pode ser utilizado como adubo. Composteira é uma estrutura própria para o depósito e processamento do material orgânico. Ela pode ser feita numa caixa, tonel, num buraco, no chão, etc. Nesse local é colocado material orgânico e folhas secas por cima do monte, para evitar o cheiro ruim. É necessário sempre colocar terra por cima do material orgânico para evitar o mau cheiro e proliferação dos insetos, servindo para que o lixo orgânico vire adubo para as plantas. Os materiais que podem ser colocados na composteira são restos de comida, cascas de frutos, folhas mortas e ramagens, que são detritos pequenos de fácil decomposição. Quando procedemos com a compostagem, estamos reduzindo mais de 50% do lixo doméstico produzido, ao mesmo tempo em que melhoramos a estrutura e adubamos o solo, causando a redução de herbicidas e pesticidas devido à presença de fungicidas naturais e micro-organismos, além de aumentar a retenção de água pelo solo. Do ponto de vista ambiental, a compostagem é melhor do que fertilizantes, pois produz muito menos emissões atmosféricas e não polui corpos d'água. Biologicamente, quimicamente e fisicamente, esse material produzido, que é o humus, melhora as características do solo, aumenta a capacidade de retenção de água e nutrientes, melhora o arejamento, reduz a erosão e diminui a ocorrência de determinadas pragas das plantas. Os fatores influenciadores desse processo são o tamanho dos resíduos, que deve ser entre 3 cm e 7 cm, o ar, para que a matéria seja decomposta é necessária a presença de oxigênio, sendo assim indispensável o reviramento da pilha de resíduos 3 vezes por semana, em dias alternados. A umidade, os organismos precisam de umidade para se movimentarem e decompor os materiais, e a localização da composteira, que deve estar num local de fácil acesso, de preferência em cima de terra e debaixo de uma árvore, que proporcione sombra e guarde da chuva e do sol direto. Esse é o segundo dia da composteira. A matéria orgânica ainda não começou a se decompor. A terra embaixo estava bastante úmida, por isso que está com essa aparência de úmida por cima também, porque agora eu mexi e ela meio que se misturou com o restante das camadas. E não está com nenhum odor característico. A composteira ela já está com grande parte da matéria orgânica decomposta. Não tá com nenhum cheiro forte e ela tá bem úmida devido à decomposição do restante da matéria orgânica que ainda não tinha sido decomposta nos outros dias. As dimensões utilizadas para a construção da composteira consistem em 20 cm de comprimento, 15 cm de largura e 10 cm de altura, compondo assim uma cesta de lixo. No terceiro dia de análise, o ambiente apresentava 20 graus de temperatura, portanto, a composteira apresentou mais ou menos 18 graus Celsius e, ao decorrer de 14 dias, a temperatura não se elevou significativamente, pois não deu tempo de se ativar completamente e se aproximou de 30 graus, mais ou menos, quando, na verdade, o ideal de temperaturas a partir do quinto dia seria acima de 40 graus. A escolha do local para a composteira foi baseada na praticidade e disponibilidade de recursos que estavam ao nosso dispor. Na sua decomposição, a matéria orgânica, sob ação de bactérias, libera amônia, que se converte em nitrato, liberando H+, o que aumenta a acidez, provocando a acidificação do solo, que acaba por diminuir a população de micro-organismos decompositores. Aí isso evidencia a variação de pH de 5 para 4, o que mostra que o solo ficou mais ácido. A relação carbono-nitrogênio, relação CN, consiste no fato de que os micro-organismos absorvem os elementos de carbono e nitrogênio numa proporção ideal. O carbono é a fonte de energia para que o nitrogênio seja assimilado na estrutura, ou seja, para obter uma relação CN ideal, esta deve estar próxima de 30:1. Ou seja, os resíduos ricos em carbono aumentam muito a relação CN e a formação do composto é mais demorada. Se for usado mais resíduos ricos em nitrogênio, a relação CN diminui e há perda de nitrogênio não aproveitado pelos micro-organismos. O processo de construção de uma composteira é viável em uma residência desde que a pessoa tenha tempo e disponibilidade para acompanhar o procedimento, mas nem sempre ele pode dar certo porque depende de inúmeros fatores
e leva um tempo considerável para ser ativado. A compostagem pode ser considerada um processo satisfatório do ponto de vista tecnológico, já que apresenta baixo custo, além de que o processo reutiliza vários nutrientes, proporcionando melhorias químicas, físicas e biológicas.